A paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém, igreja? Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 12, verso de número 9 ao verso de número 21, em nome do Senhor Jesus. Amém? Abra a sua Bíblia, tenha o desejo e a vontade de meditar na palavra de Deus e saber o que as Sagradas Escrituras diz aos nossos corações. Amém? Assim diz o texto sagrado: o amor, o fervor, a humildade e a beneficência. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades e segue a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem e abençoai e não os amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Nas Sagradas Escrituras, amados, no verso de número 9 a 21, Paulo continua dando conselhos a todos os irmãos, dizendo que todos deveriam amar uns aos outros com amor de irmãos, sem falsidade, fazendo o bem um para com o outro e sempre considerando as necessidades uns dos outros. Jesus disse que o amor ao próximo era segundo o maior mandamento cristão. Mateus 22, verso 37 a 39. Os irmãos também devem ser zelosos, tendo cuidado uns dos outros, mantendo sempre fervor de espírito ao servir ao Senhor, não servindo a Deus com peso, mas com alegria. A nossa esperança, igreja, é Cristo e todos os planos de Deus para nós na eternidade. Isso deve ser o que nos mantém firmes e alegres no tempo presente. Devemos ser pacientes na tribulação. Paulo diz em Romanos 5, verso 3, que a tribulação produz em nós a perseverança, que fará com que a nossa fé seja constante e firme. Perseverantes na oração, como vimos. A perseverança é um estado de quem está firme e constante, e assim deve ser a vida de oração de todo o cristão. A oração é algo fundamental na vida do cristão. Cristão que não ora se torna vulnerável ao pecado, se torna frio espiritualmente e carnal. A prática da hospitalidade deve ser feita com amor, compartilhando das necessidades dos irmãos. Os cristãos devem estar sempre prontos a ajudar aqueles que estão passando por dificuldades, sejam elas físicas ou espirituais. Um outro modo de praticar a hospitalidade é recebendo bem os visitantes, para que sejam cheios do amor de Cristo e acolham com mansidão a palavra de Deus. Abençoar os que perseguem. Por mais que os cristãos sejam perseguidos, deve sempre ter em mente a atitude de Jesus, pois Ele é o nosso maior exemplo a seguir. Por isso somos chamados cristãos, porque devemos parecer com Cristo. E Jesus mesmo disse que devemos amar os nossos inimigos e orar por eles. Mateus 5, verso 44. E o próprio Jesus nos deu a prova disso em seu ministério terreno. Sendo perseguido, não desejou o mal de nenhum dos seus perseguidores, mas perdoou e orou por eles.
Lucas capítulo 23, verso 34. Paulo também aconselhou aos irmãos para que se alegrassem com os que se alegram e chorassem com os que choram. É isso que devemos fazer. Ter sempre os mesmos sentimentos uns para com os outros. Ou seja, os cristãos devem ter o mesmo pensamento em relação uns para com os outros. Agindo assim, não daremos lugar para a vaidade e a inveja do corpo de Cristo. Também não podemos ser orgulhosos, mas devemos ser acomodados como humildes. Os humildes não pensam mais de si mesmo do que é devido, nem se acham sábios aos próprios olhos, mas se mantêm da dependência única de Cristo, e assim que todos nós devemos agir. Os cristãos não devem pagar o mal com o mal, mas se esforçar sempre para fazer o bem, até mesmo aos que fazem mal a nós. O sentimento que deve reger o cristão é a paz para com todos. Não devemos nos vingar, mas podemos dar lugar à ira, no sentido de deixar que Deus tome conta desse sentimento. Os cristãos não devem ter as mesmas atitudes que o mundo tem em relação à ira, à vingança, mas como servos de Cristo, agimos baseados como a sua palavra diz e nos ensina. Ela nos exorta a ser como Cristo. E por isso devemos nos alimentar, aleluias, com a palavra de Deus. E devemos alimentar o nosso inimigo se ele estiver passando fome, dar água, se ele estiver com sede, porque através de nossas atitudes amontoarás brasas vivas sobre ele. Não sabemos o sentido certo que Paulo referia aqui nessa frase. Seria brasas vivas, representando que a atitude boa faria arder a consciência da pessoa, ou se as brasas vivas no sentido de ser a vingança de Deus sobre a pessoa, por ver nossa obediência à sua palavra e o mal que a pessoa tenha feito. Temos sempre que vencer o mal com o bem. Jesus nos deu um belo ensinamento sobre não retribuir o mal com o mal. Mateus capítulo 5, verso 38 a 48. Por mais que seja difícil, temos que lembrar que temos conosco o Consolador. João capítulo 16. O Espírito Santo que nos ajuda e nos fortalece nos momentos que mais precisamos. E tudo o que fazemos unicamente para o louvor do nome do Senhor nosso Deus. Amém? Amada Igreja do Senhor, convoco a todos vocês para que possam orar juntamente comigo, pedindo ao Senhor estas graças e misericórdias sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? É hora de orar com a missionária Karina. Poderoso Senhor Deus, nós entramos na Tua amada presença, Senhor, agradecendo ao Senhor por todas as coisas que tem feito em nossas vidas, por cada livramento que o Senhor tem nos dado, por todas as coisas que o Senhor tem nos concedido, mesmo nós não merecendo nada. Senhor Deus, eu venho te pedir em nome de Jesus, que possa nos dar um coração puro e fiel, um coração mais zeloso, um coração mais fervoroso em espírito, em servir ao Senhor. Que possamos sempre, amado Deus, nos alegrar na esperança, sempre com os nossos irmãos que estão desesperados e fracos na fé, mostrando a eles que com a palavra de Deus é possível ser paciente na tribulação, é preciso perseverar na oração para que possamos nos manter fortes na Tua presença. Nós precisamos tanto, Senhor, de amar ao próximo, porque é o vosso mandamento que devemos amar a Deus acima de todas as coisas. É o segundo maior mandamento que o Senhor nos ensina que devemos seguir e obedecer, de amar o nosso próximo. Ajude-nos, ó Pai, a ser mais zelosos com os nossos irmãos em Cristo Jesus, a ter mais hospitalidade um para com os outros, de abençoar todos aqueles que nos perseguem. Mesmo sendo difícil, Senhor, ajude-nos a abençoá-los. Em nome de Jesus. Que quando houver um irmão alegre, que possamos nos alegrar por ele,
ou por ela e não ter inveja nenhuma, porque o Senhor Deus operou na vida deste ou desta. E chorar se for preciso, para retribuir o nosso amor ao próximo através do Senhor Deus. Ajudai-nos, Senhor, em nome de Jesus. Porque a Tua palavra já nos ensina. Ajude-nos agora, Senhor, a obedecê-la e a praticá-la em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude e nós te agradecemos por nos ouvir agora, Deus, em nome de Jesus Cristo. Habite em nossos corações e em nossas famílias. Abençoe, Senhor, todos os povos, todas as famílias, todos os nossos irmãos em Cristo, mas habite em nosso coração. Faça do nosso coração, Senhor, o vosso trono da graça e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.